Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Bom, na aula de hoje eu não vou poder estar aí presente ao vivo, mas eu vou deixar registrado o meu recadinho para vocês, tá? Galerinha, nós vamos falar de gêneros muito bacanas mesmo. Diário, olha que bacana, diário, blog. Você já leu algum blog? Você já teve um diário alguma vez na sua vida? Eu já tive meu diário. Eu tive meu diário quando eu ainda era bem pequena, com 7 anos de idade eu tive o meu primeiro diário. E eu escrevia coisas bobas nele. Eu escrevia, por exemplo, hoje eu acordei tal hora, tomei café da manhã, brinquei, almocei, brinquei, tomei banho, jantei, dormi. Mas era uma forma de colocar ali um registro do que estava acontecendo no meu dia. E se você já teve um diário quando você era pequeno, talvez você se identifique aí com esse registro que eu comentei. Hoje, aparentemente, os diários saíram um pouquinho de moda, né? Mas vocês ainda vão encontrar muitos registros históricos marcantes que foram obtidos através de registros feitos em diários. Por exemplo, o diário de Anne Frank. Galerinha, uma menina muito jovem que contava os horrores que viveu durante a Segunda Guerra Mundial. Como ela foi perseguida, como ela foi, né, enfim, como foi sofrido o tempo que ela passou no campo de concentração e muitos outros registros que ficaram marcados ali. E muitos outros diários que trazem aí informações históricas, que viraram documentos, que viraram relíquia, né, em vários museus, em vários locais por sua história. Então, diário é uma forma muito interessante de você utilizar um gênero textual, né? E a dica que eu dou para vocês aqui hoje também é, se você puder e quiser, tenha um diário, faça um diário, compre um caderninho, alimente com as informações aí do seu dia a dia, porque muitas vezes, quando nós lemos o nosso diário, nós voltamos a viver um momento que já aconteceu. Então, eu incentivo sempre que possível. Hoje eu já não tenho mais, assim, essa vontade de ficar escrevendo o que acontece no meu dia. Mas quando eu leio os meus diários, é um momento de muita saudade, porque é como se eu estivesse revivendo ali aqueles momentos que foram tão brilhantes, tão marcantes na minha vida. Mas ok, vamos falar um pouquinho sobre esse gênero, tá? Esse gênero, ele tem algumas características peculiares que eu vou me utilizar aqui da apostila para falar um pouquinho com vocês a respeito disso. Depois vocês podem conferir, obviamente, tá? Então, olha só. Primeiro, na apostila de vocês, ali na página 9, nós temos o registro de um diário, tá? O diário de Nina. E a proposta da apostila é que vocês leiam primeiro a segunda capa, tem um texto ampliando a segunda capa ali para vocês, e leiam a orelha do livro também. Por quê? Porque ali vocês vão começar a entender um pouquinho em relação ao propósito da escrita desse diário, da época em que ele foi escrito, das situações que ele está trazendo para vocês se ambientarem e, quando lerem o texto do diário, entenderem de uma forma mais clara o que aconteceu, tá bom? Passando por essa leitura, vocês vão ler, então, um dos registros do diário, que é um registro de 10 de fevereiro de 1934. Eu não vou dar spoiler aqui, porque é o objetivo que vocês leiam esse registro hoje durante a nossa aula, tá? Tendo lido esse registro, nós temos algumas atividades ali que vocês vão fazer, atividades de interpretação desse texto que vocês acabaram de ler, tá? E vão seguindo a sequência aqui comigo. Depois que vocês fizeram essa leitura e responderam a esses exercícios, nós vamos agora falar juntos a respeito das características desse gênero que é o diário. Olha só, gente, primeiro passo. Diário pessoal é um gênero discursivo, então, narrativo, tá? Discursivo, num relato íntimo e subjetivo. Quando nós falamos de relato íntimo e subjetivo, eu quero fazer com que vocês voltem comigo para um momento lá no primeiro bimestre em que nós falamos das funções da linguagem. E tem uma função da linguagem que acontece aqui no diário, que é a função emotiva. Quando quem escreve coloca as suas emoções, fala dos seus sentimentos, das suas ansiedades, fala ali de coisas íntimas, portanto subjetivas, porque somente aquela pessoa sente, somente aquela pessoa viveu daquela forma. Então, a função da linguagem emotiva ocorre no diário. Viram que bacana? Viram que interessante? Aquilo que nós vimos lá no primeiro bimestre, refletindo aqui mais uma vez, e agora de uma forma um pouquinho mais prática, né? Que mais?
narra um período de tempo, como aconteceu comigo, que aconteceu com o locutor em determinada época, num determinado dia, numa determinada situação. E pensou, se daqui a alguns anos você registra o seu diário agora e vai registrando as coisas marcantes, momentos históricos que o nosso país vive, registrar momentos que você está passando em relação a essa pandemia. E daqui a alguns anos, daqui talvez a muitos anos, alguém encontre o seu diário e ele faça parte de um museu. Por quê? Porque ele está trazendo um registro histórico de uma situação pandêmica, né? Que o nosso mundo está vivendo aí nos dias de hoje. Então, fica aí a nível de curiosidade e desafio para vocês também. Primeiro aspecto, galera. Quem produz ou escreve o diário? Não tem um público específico. Qualquer pessoa, criança, jovem, adulto, idoso, de qualquer classe social, pode escrever um diário, tá? Pode escrever ali o que acontece. Então, não existe um público específico, cabe a qualquer um, é um desafio que qualquer um pode adotar para a sua vida, a escrita de um diário. Com que propósito o diário é escrito? Galera, o diário ele é escrito com um propósito muito bacana, que é o propósito de registrar acontecimentos marcantes ali de um dia, de um evento, de um período. Você deixa isso registrado. Hoje nós registramos por meio de fotografias, né? Principalmente, puxa, eu tô num lugar legal, vou registrar uma selfie, né? Vou registrar aqui uma fotografia. Porém, quando você escreve, seja num blog, que pode ser o seu diário pessoal também, um blog, ou seja no diário, você está registrando ali o seu ponto de vista. Na foto, você não consegue dizer que emoção você sentiu, mas escrevendo, você consegue dizer, puxa, eu me senti feliz, eu me senti desafiado, eu me senti importante, porque você está registrando o seu sentimento naquele momento. E isso é uma função, galerinha, que a fotografia não consegue deixar marcado, mas que a escrita consegue, tá? Que mais? Vamos continuando aqui. Onde circula? Onde esse tipo de texto circula? Veja, é uma escrita privada, tá? Particular. Então, ela vai circular pela sua casa somente. Mas nesses exemplos que eu dei, por exemplo, no diário de Anne Frank, e nesse outro diário da Nina, que vocês vão ler aqui um trecho, foram situações em que eles foram considerados históricos. E com autorização da família, muito provavelmente, eles se tornaram aí documentos históricos e registros que hoje estão à disposição de todos. Mas se você hoje fizer um diário, ele vai circular dentro da sua gaveta, né? Dentro do seu quarto, com você. Porque nem para a família, muitas vezes, nós lemos o nosso diário. E aí entra uma situação que eu vivi com a minha irmã, mas eu preciso não comentar. Aliás, vou comentar sim. Eu pegava os diários dela e deixava aberto no sofá para o meu pai ler. Me envergonho disso. Mas tinha situações em que ela merecia, mas fica, ó, entre nós, tá bom? Galerinha, quando circula o diário? Ele circula quando você quiser, quando você tiver interesse. Hoje eu quero escrever, vou escrever. Hoje eu não quero escrever, não vou escrever, tá? Não tem uma periodicidade. Eu preciso escrever todos os dias. Eu preciso escrever uma vez por semana. Eu preciso escrever uma vez no mês. Não, você decide a periodicidade disso, tá bom? Por que as pessoas leem diário? Eu já falei sobre isso com vocês um pouquinho, né? Por que as pessoas leem diários? Porque as pessoas gostam de reviver momentos. Quando eu leio os meus diários, aqueles diários que eu escrevi, eu estou revivendo momentos que para mim foram marcantes, que para mim foram importantes, que para mim foram essenciais, e eu gostaria de relembrar. E quando eu estou lendo, às vezes eu fico pensando, nossa, eu não acredito que eu escrevi isso. Nossa, eu lembro desse dia, puxa, eu me senti dessa forma. Eu vou revivendo. Então, essa é a função do porquê as pessoas leem diários. E no caso dos diários que se tornaram documentos históricos, é para que se tenha um conhecimento daquela época, né? Como o diário de Anne Frank, cito mais uma vez, traz ali informações sobre o momento de terror que a nossa humanidade viveu. Próxima questão. Qual a possível influência dessa leitura? Tornar conhecidos seus sentimentos, suas emoções, histórias marcantes vividas por você. Próxima, qual é a reação e resposta à leitura? Bom, se eu pegar aqui o meu diário e mostrar para alguém da minha família, comentários virão, né? Comentários muitas vezes meus mesmo em relação ao que eu vivi, ao que eu escrevi, da minha família. Puxa, você fez isso, você escreveu, sabe? Então, esse pode ser a possível ocorrência aí da leitura do seu diário, mas claro que isso é muito variável, não tem como determinar. Que mais? Qual a estrutura textual usual? Gente, muito se assemelha a uma carta, tá?
O usual, por quê? Porque o diário é pessoal e você registra do jeito que você quiser. Mas geralmente, nessa estrutura de um diário, nós temos semelhanças com uma carta. É como se o diário ele fosse o seu amigo imaginário. É como se ele fosse ali alguém que está te ouvindo naquele momento. Então você coloca o local e a data. Eu colocava no meu diário, né? Alguns colocam só a data. Por que é importante registrar a data quando você está escrevendo no diário? É importante porque quando você for ler esse seu registro, você vai lembrar que foi nesse dia, o que aconteceu nesse dia, quantos anos faz que isso aconteceu, quanto tempo se passou. Então, a data é muito importante no registro de um diário. E o local para você lembrar e ambientar ali, puxa, nesse momento eu estava em tal lugar. Como na maioria dos meus registros, eu estava em Antonina, que era onde eu morava. E eu vou revivendo os meus momentos de lá. Então, você vai colocar ali o local e a data e uma saudação. Ah, mas não vou mandar para ninguém. Mesmo assim, você coloca uma saudação para você sentir que você está falando com alguém, como querido diário, né? Ou você, quando eu trabalhei com o diário ano passado com os meus alunos, eu falei assim, dê um nome para o seu diário. Faça de conta que ele é o seu amigo imaginário. Chame ele de um nome que você gosta. E daí você começa todas as noites ali, quando for escrever, querido fulano de tal. Entendeu? As meninas podem dar um nome aí que goste, né? Os meninos, mas você chama ele do jeito que você quiser. Por quê? Porque ele vai ser o seu amigo, ele vai ser o seu confidente ali naquele momento, tá? Que mais? E daí no final você pode se despedir também. Ah, por hoje é só. Amanhã volto a falar com você. Imagine-se conversando com um amigo, tá? E o último aspecto que eu quero trabalhar com vocês aqui é quais os principais mecanismos linguísticos. Bom, principalmente a escrita em primeira pessoa, porque você está escrevendo sobre você para alguém que você sabe que existe na sua imaginação. Então, o registro é em primeira pessoa. Esse registro geralmente é no presente do indicativo e no pretérito perfeito. Então, você fala de coisas que você está vivendo no momento ou de coisas que aconteceram muito recentemente, tá? Ou você relembra alguma coisa que aconteceu e registra ali. Então, verbos oscilando entre presente do indicativo e pretérito perfeito, tá? Lembrando que o pretérito perfeito é aquela forma do passado perfeito. Eu vi, eu vivi, eu escutei, eu cantei, eu dancei, tá? E o presente do indicativo é o agora. Eu danço, eu canto, eu pulo, eu brinco, eu assisto, ok? Esse é o presente do indicativo. Então, essa é a forma aí como está estruturado o diário como gênero textual. Nas próximas aulas, nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso também. Gente, um beijo enorme. Fiquem com Deus. Até. Tchau, tchau.